Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Estamos aqui para começar a semana de primeira, e uma semana de primeira ela começa no domingo e não na segunda. Hoje, 2 Samuel, capítulo de número 13. Vamos sem delongas para esse capítulo, lembrando que o nosso propósito consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Neste capítulo, temos a história de Aminon e Tamar. Aqui, meus irmãos, Davi vai começar a colher as consequências daquilo que ele mesmo plantou. Lembre-se que Davi, como um covarde, um monstro, escreveu uma sentença de morte, condenando aquele homem de quem ele havia roubado a mulher, com quem ele havia tido relações, aquela mulher ficou grávida, e ele, para encobrir aí o seu erro, sentenciou aquele homem à morte. Aquele homem foi abandonado e morto pela espada dos amonitas. E Deus prometeu: Davi, como a espada dos seus adversários consumiu o teu servo, Urias, então a espada também jamais vai se apartar da sua casa. E aqui nós começamos a ver isso. E aí eu gostaria de mostrar para vocês algumas semelhanças do que aconteceu com Davi e de algo que ele está recebendo agora na sua própria casa. Só que agora, ao invés de um personagem que desfruta prazer e que tem poder de decisão, Davi agora pode apenas sentir tudo que acontece em seu lar. E isso é terrível, irmãos. Às vezes nós estamos envolvidos em histórias como personagens e nós não conseguimos sentir a dor. A gente só consegue sentir a dor quando a gente está assistindo de fora, quando essas coisas acontecem com pessoas que nós amamos e nós não temos como resolvê-las. E agora Davi vai perceber tudo que aquelas pessoas que ele não havia respeitado de modo algum, honrado, sentiram. Eliã, Aitofel, a própria Batseba, Urias. Davi vai sentir isso tudo. Então vamos lá. No capítulo 13, começa mostrando um jovem, Aminon, que era o filho mais velho, com certeza já fazia planos para ser o sucessor aí de Davi. Afinal de contas, era assim que funcionava. O filho mais velho sempre sucedia o pai em seu trono. E aquele jovem, ele já estava obcecado por fazer o que desejava. Ele apaixonou-se por sua irmã, uma coisa estranha aos nossos olhos, mas ele apaixonou. E ele chegou a adoecer, e de tão obcecado que estava. Diz o texto que ele chegou inclusive a emagrecer. Seu amigo Jonadab, que era também seu primo, ele, filho de Simeia, irmão de Davi, ele traz para ele uma estratégia, faz para ele uma pergunta: olha, por que você está doente assim? E ele relata: olha, eu estou apaixonado pela minha irmã, e estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. E Jonadab, então, era um homem sagaz, a Bíblia diz, aquele espertalhão, dá para ele a tática. Diz: olha, finja-se de doente, quando ela vier, aí você faz o que você deseja, dá lugar ao seu desejo aí. E assim ele fez. Ele fingiu que estava doente, de tão obcecado que estava. E a primeira semelhança é que Davi, como rei, achava que podia fazer qualquer coisa, inclusive possuir a mulher do seu servo. Aqui nós temos Aminon, um protótipo. Com certeza ele sabia o que seu pai havia feito, e de alguma maneira ele assimilou que aquilo ali também podia acontecer. Porque aqui nós temos ele imaginando que poderia cometer essa loucura de possuir a sua irmã, e obcecado, assim ele continuou. Ele continuou cego na sua soberba, assim como Davi estava cego e obcecado por fazer tudo que desejava. Mandou trazer Batseba, mandou trazer Urias, mandou Urias ir deitar com sua mulher, mandou Urias para ser morto, mandou trazer Batseba para sumir. Enfim, meu querido irmão, aqui nós temos Aminon, também obcecado, soberbo, achando que podia qualquer coisa. O que ele pretendia era desonroso, assim como Davi pretendia possuir a mulher do seu próximo. Aqui nós temos Aminon desejando possuir a sua irmã, e isso era desonroso por si só. E ele faz isso através de estratégias. Por quê? Porque isso era proibido. A Bíblia condena o incesto. Apesar da irmã dele dizer: olha, fala com meu pai, e meu pai vai te dar em casamento. Não. Ele não quis ouvir, e mesmo entendendo que era proibido, sabendo que era proibido, ele levou adiante. E assim como Davi também, ele usou de mentiras. Davi, no caso, usou de mentiras para tentar encobrir a gravidez de Batseba. Quer dizer que Davi não fez caso do seu filho, porque o filho que Batseba carregava era dele. E ele ele se preocupou mais com a sua própria fama. Ele quis que Urias assumisse a paternidade daquela criança que era sua. Usou de mentiras para isso. No entanto, nós temos aqui Aminon usando de mentiras para quê? Para poder levar a sua irmã Tamar a ficar sozinha com ele em uma situação em que ela pudesse estar vulnerável e ele pudesse então satisfazer ali essa sua louca compulsão. E diz o texto que Davi vai procurá-lo, e ele pede a Davi: o pai, manda a minha irmã vir aqui cozinhar para mim, porque eu estou doente, eu quero comer da comida dela. E ela foi então, e estava ali, e quando ela pegou os bolos que ela havia feito para servi-lo, ele a pegou à força e quis deitar-se com ela, e ela disse: olha, não faça isso, não cometa tal loucura. Mas ele levou aquilo adiante, e ele forçou, por ser mais forte, homem, teve relações com ela. O que ele cometeu aqui foi um estupro, muita semelhança com Davi, porque imagina Batseba dizendo não ao rei, eu não imagino quais seriam as consequências. Mas de alguma maneira lá a gente pode entender que ela, nos dá a entender que de alguma maneira ela cedeu
Ela poderia ter feito com Urias e dizer, olha, tão certo como vive o rei, eu não vou fazer isso não, pode me matar, mas, enfim, ela cedeu de alguma maneira. Só que aqui, a Tamar tenta alertar para ele dessa loucura, mas ele levou adiante, ele consumou ali o ato, a estuprou, e depois diz que a aversão que ele teve foi maior do que o amor que ele sentia por ela, de maneira que ele mandou ela embora, a humilhou. Assim como Davi também humilhou a Urias, embebedando aquele homem que estava no seu serviço de guerra, mandando ele para casa. E nas atitudes ali de Urias, assim como Tamar, chamando esse futuro rei aqui a responsabilidade, Urias humilhou Davi, mostrando que bêbado ele era mais lustro que Davi lustro. E aqui, meu querido irmão, a gente percebe que aquela aversão, aquela culpa que toma conta da gente quando a gente peca, quando você peca, faz algo que é errado e você percebe que errou, meu querido irmão, a culpa nos consome naquele momento. E foi isso que aconteceu com Aminon. Ele percebeu, ele teve repulsa por sua irmã, e ele mandou embora, e ela disse, olha, não faça isso, que isso é pior, você vai me expor. Ele não quis saber, mandou, e aquela menina saiu dali, estava com a sua roupa de princesa, uma túnica talar de mangas compridas, ela rasgou, colocou cinza sobre a cabeça, e Absalão ficou sabendo disso, e ele disse para ela, foi seu irmão Aminon que esteve com você, agora minha irmã, fique calada, ele é seu irmão, que seu coração não fique angustiado por causa disso. E ele pegou Tamar e ela ficou ali na sua casa. Quando o rei Davi soube de tudo isso, diz o texto que ele ficou furioso, ficou com uma raiva. Porém, Absalão, ele não falou a Aminon nem mal, nem bem, porque odiava Aminon por ter esse violentado Tamar, sua irmã. Então aqui, Aminon, ele deixa passar o tempo, ele deixa que as coisas corram, né? Aconteçam, dizem que a vingança é um prato que se come frio, e é assim que Absalão vai fazer. E depois de um tempo, no período da tosquia, ele convida o rei e seus oficiais. O rei diz que não vai, porque seria pesado, o abençoa. Então Absalão fala assim, olha, então ordena todos os filhos que venham, eu quero dar uma festa para todos os filhos do rei, mande Aminon. E ele combina ali então com seus servos, dizendo, olha, quando o coração de Aminon estiver alegre, matem, e não tenham medo, porque eu estou mandando. E aqui, meu querido irmão, nós temos outra semelhança com a história de Davi, né? Começou lá na obsessão de Davi de achar que podia fazer o que queria, Aminon também. O que Davi fez foi desonroso, o que Aminon fez foi desonroso, o que Davi fez era proibido, o que Aminon fez foi proibido. Davi usou de mentiras, Aminon usou de mentiras. Davi, segundo o Salmo 51, Salmo 32, foi consumido pela culpa. Aqui tudo indica também, Aminon foi consumido. Davi ficou um tempo sem ser confrontado com o seu pecado, Aminon também ficou um tempo sem receber as consequências do seu pecado. E no final da história ali de Davi, acaba morrendo um filho. E aqui também, acaba morrendo um filho, no final desse problema. Porque Absalão acreditava que aquela angústia, aquela ira, aquele ódio que ele possuía do seu irmão, só seria saciado após a vingança. E assim ele faz. Ele, no momento ali de alegria na festa, ele mata Aminon através de seus servos. Os filhos do rei fogem montado em suas mulas, que era o símbolo de poder. Chega a notícia para Davi que ele tinha perdido todos os seus filhos. Davi se desespera. No entanto, alguém, Jonadab, diz para ele, olha, não, Absalão matou só Aminon, desde que ele fez isso com Tamar. Ele tem essa intenção, essa ideia, então o rei não fique triste por causa disso. E ele acabou de dizer isso, veio uma multidão e os filhos estavam no meio, e todos choraram. E Absalão não ficou ali. Absalão fugiu para Talmai, indo para Gessur. Ele ficou lá com Talmai, onde ficou 3 anos lá em Gessur. Era rei de Gessur. Esse Talmai era avô materno de Absalão, era pai de Maaca, com quem Davi havia se casado. Então diz o texto que depois de 3 anos, Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha se consolado a respeito de Aminon, que era morto. Então preste atenção, meu querido irmão, quantas coisas semelhantes, quantos detalhes semelhantes àquilo que aconteceu com Davi, se repetindo agora na história da sua família. Deixa eu dizer para você uma coisa bem objetiva. Aquilo que um homem semear, isso também ele vai colher. Hoje, no Brasil inteiro, nós terminamos, graças a Deus, né, algumas cidades ainda não, mas a maioria terminou o seu processo eleitoral. Foram meses aí de disputa eleitoral e você teve a oportunidade de tomar a sua decisão. Cada decisão que a gente toma, meu querido irmão, é uma semente que nós plantamos, e tudo aquilo que o homem semear, a Bíblia diz claramente que esse homem vai colher. Não há como fugir disso, não há como sair desse padrão. Aquilo que a gente planta é o que a gente colhe. Eu espero, meu querido irmão, de coração, que o fruto das suas escolhas sejam para a vida, e seja bênção na sua vida, na vida da sua cidade, porque independente de qual seja o seu resultado, se foi quem você esperava que vencesse, se não foi quem você esperava, qualquer que seja a situação, meu querido irmão, quero dizer para você o seguinte: não se preocupe com o resultado final, preocupe com o seu desempenho como cristão e como ser humano. Qual foi a semente que você plantou? Por exemplo, tem muitas coisas que acontecem, principalmente aí a nível de Brasil,
Os irmãos sabem que nós temos hoje pensamentos que estão em oposição às Escrituras. E com certeza essas pessoas foram colocadas no poder por gente que não tem os mesmos valores cristãos. Ou se um cristão colocou essa pessoa no poder a nível federal, é porque ele está extremamente cego com relação àquilo que a palavra de Deus ensina. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você não plantou essa semente, meu querido irmão, não precisa preocupar. Deus vai guardar você no meio de qualquer que seja o contexto. Por quê? Porque você não plantou essa semente. Então, aquilo que o homem semeia é aquilo que ele vai colher. Por isso eu quero me dirigir a você que viveu esse tempo de eleição, não vendeu sua consciência, não pensou só em você mesmo, independente de quem você tenha votado. Se você não vendeu o seu voto, se você deu um bom testemunho, se você não difamou o seu próximo, se você demonstrou com seus atos que você é um cristão, você procurou conhecer as pessoas, os projetos das pessoas, se você pensou de uma maneira coletiva, não aquilo que favorece a você, então, meu querido, meus parabéns, você é vencedor. Porque essa é a verdadeira vitória. A verdadeira vitória é passar por qualquer que seja a prova, sendo aquilo que Deus deseja que sejamos. Agora, independente do resultado, se alguém chega, e a gente sabe que isso acontece muito, se alguém chega em um determinado patamar, negociando seus princípios, a gente viu isso aí o tempo todo na televisão nesse período eleitoral, negociando seus princípios, abrindo mão dos seus valores, independente do resultado, da vantagem, meu querido irmão, já perdeu. Sabe por quê? Porque um dia, nós todos haveremos de comparecer diante daquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e dono de todas as coisas. E diante desse rei, você não precisa duvidar da questão da auditoria. O juízo dele é reto, é verdadeiro, porque ele olha para nós, ele conhece, não o código-fonte de um software, mas ele conhece o nosso coração, ele sabe das nossas intenções. Eu espero, meu querido irmão, que você tenha escolhido bem a semente. Davi um dia escolheu mal a sua semente, e a consequência foi grave. Ele começou perdendo um filho lá, e perdeu outro aqui. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão, e desejo para você uma excelente semana. Desejo que Deus abençoe todos aqueles que foram eleitos em suas cidades, espalhados por todo o nosso país, que Deus possa usá-los como servidores da coletividade e que possam fazer jus aí ao cargo para o qual foram eleitos e que sejam levantados aí para o bem, né, para o bem comum, para o bem da sociedade, lembrando sempre que estão nas mãos daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um grande beijo e até mais.